Mais uma coisa que a Ignácia queria falar seria, é, 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 segundo a ideia do Islã, nós temos duas formas da morte. Uma vez a morte biológica, né? A morte do corpo. Sim. A pessoa morre fisicamente. O corpo dele não tem mais vida. Mas o Alcorão Sagrado nos mostra outra visão, outra dimensão Da morte. da morte. A morte do coração. Olha esse versículo, Nasser. Deus fala no Alcorão Sagrado, ó Muhammad, está falando para o profeta, certamente tu não poderias fazer ouvir os mortos, nem os surdos, quando voltam as costas em fuga, nem és guia dos cegos em seu erro. Só podes fazer-te escutar por aqueles que creem nos nossos versículos e são submissos. Ele não está falando, na verdade, É, Deus não está falando de pessoas mortas fisicamente. morte de coração, Mortes de consciência. de consciência. Tem uma categoria de pessoas que, às vezes, está tão distante das costas, né? Como Deus disse. Olha que lindo, profundo esse versículo. Deus fala no Alcorão Sagrado. Esse tipo de pessoa tem olho, mas não consegue enxergar. Sim. Tem ouvido, Tem mas ouvido, não consegue ouvir. Meu Deus. Tem mente, não consegue pensar. Não consegue raciocinar. É muito interessante. Tem uma descrição, fala sobre essas características. São os pagões, né? Que a gente chama, né? E no fim fala o quê? O inferno está cheio desse tipo de pessoa. Falta de consciência. Tem tudo. Deus o criou capaz de entender tudo. Mas não funciona, não utiliza essa capacidade, essa possibilidade. Não utilizar o leva para o inferno. Já que não utiliza, já que ele dá as costas para os versos de Deus, para a doutrina de Deus, Deus lhe concedeu... Para a sua natureza. Para a sua natureza. Deus lhe concedeu um olho para ele enxergar os sinais de Deus, mas ele não enxerga. Deus lhe concedeu um ouvido para ouvir os sinais de Deus, mas ele não ouve. Uma razão para raciocinar, e mesmo assim ele continua vivo. Quando ele morrer, ele será habitado. Eu estava pensando, agora que o Senhor falou, eu estava pensando como alguém não pode olhar. Não pode olhar direito. Por exemplo, aquele que não acredita em Deus, aquele que acredita, é ateu, né? Aquele que acha, olha, essa criação foi feita por acaso, sabe? Não há Deus, não há Criador, não há nada. Só basta ele olhar para uma folha do árvore. Sim. Tão complexa. Olha. Na verdade, esse tipo de pessoas, mesmo que eles não negam a existência de Deus, porque a grande maioria acredita que isso foi criado por uma natureza, por uma força, não é? Uma força de fora. Essa força se chama Deus. Pois eles só não querem reconhecer que essa força é Deus. Mas se pelo menos eles acreditam que é essa força, então pelo menos eles acreditam que é Deus, né? Não tem como, na verdade, qualquer raciocínio. Tem aquela velha história de um dos profetas que estava caminhando no meio do deserto e encontrou aquela senhora velha e perguntou para ela, e ela era crente em Deus. E ela vivia num deserto que não tinha acesso a nenhuma pessoa, nenhum profeta, e mesmo assim ela acreditava em Deus. Então chamou a atenção do profeta, né? Não sei se foi o profeta Moisés ou o profeta Jesus. Chamou a atenção dela, né? E aí ela foi perguntada, foi questionada por ele. Como é que... O que te fez acreditar em Deus? Ela respondeu, se as pegadas nos levam, se os rastros nos mostram um caminho e que alguém passou por aqui, então todos esses sinais que Deus nos criou em nossa volta, com certeza afirmam que há um grande Criador sábio, poderoso por trás delas. Acreditar em Deus parece que é uma coisa dentro da natureza humana, né, Sheikh? Sim, claro. Segundo a ideia do Islã, nós carregamos junto com nós uma qualidade inata, como se fosse uma bússola que nos orienta para Deus. Mas é o ser humano que às vezes não quer que essa bússola continue na direção certa. É ele que fica, né? Fica mudando de... Deus escreve para nós. Sim. Todas essas desculpas que nós escutamos,
Tem muitos filmes que foram feitos, muita coisa, né? Sim. Desculpa. É, Para não acreditar em Deus. sim, Para que o ser humano não queira enfrentar o que? As consequências dos seus atos. sim. Não quer pensar no além. Porque o além o molesta. Não quero me encontrar. Eu vou. É mais tranquilo para mim achar que, olha, depois da morte acaba tudo. Porque se eu acreditar no além, precisa fazer algo, pelo menos. Precisa ficar atento às suas ações, Isso, precisa isso. ficar mais. Não falo o que eu quiser, Sim. não olho o que eu quiser. Isso é uma ideia, é uma ideia revogada no Islã, porque qualquer cidadão em qualquer país precisa ser questionado por seus atos legais, ele precisa respeitar a Constituição, as leis daquele país, e qualquer infração ele vai pagar Sim. consequência dos Imagina, seus erros, né? imagina, Haj Nasser, uma escola, uma universidade, um pouco maior, um país, tem Sim. uma regra, uma Sem certa lei. regra, sem religião. Deus Sal- nunca vai mandar uma nação. Imagina como alguém pode acreditar que esse universo não tem regra. Que Deus criou todo esse universo, Tudo todas bem, essas faz o que criaturas. quiser. Faz o que você quiser, sem cobrança, sem vida. É impossível. O que nós acreditamos, no dia do juízo final, tem uma grande cobrança. Yawm al-Jaza, dia da cobrança. Qualquer um de nós vamos ser cobrados por Deus, né? Por Deus. Até mesmo, desculpa, Sheik, agora voltando para a questão da morte, a gente abordou a questão da reencarnação, né? Que, de acordo com o islamismo, o Islã não acredita. Tem a questão, por exemplo, da forma que a pessoa morre, né? Existem pessoas que, infelizmente, passam por algum tipo de problema, pode ser emocional, espiritual, amoroso, financeiro, e eles tomam a decisão de se matar, o suicídio. É permitido isso? Como é que o islamismo vê essa questão do suicídio? ولا تقتلوا النفس التي حرم الله عليها. Temos um versículo muito de uma forma, Deus fala de uma forma geral. Não matem aquilo que não merece a morte. O ser humano não merece a morte. Ou seja, a pessoa não pode matar, a pessoa Não pode se matar. não tem a permissão inicialmente de matar uma outra pessoa. Homicídio. Homicídio. E nem ele mesmo. Claro. Mas a vida é minha, eu posso matar, eu posso. Não, Não isso é? não sou erro, não. A vida não é tua, a vida é de Deus. Né? A vida é de Deus. É um presente que Deus te deu. É um depósito de confiança. Toma aqui, essa caneca fica com você, depois eu quero ela de volta. Isso. Na hora que eu quiser tomar. Por exemplo, Haj Nasser, o senhor também tem filho, eu também tenho filho. Imagina você compra um brinquedo precioso, você gastou e comprou um brinquedo bom para seu filho. Você não quer que seu filho, na sua frente, quebra ele, sabe? É lógico. Claro. Essa vida uma coisa um que a gente- presente de Deus para nós. Então, Sim. segundo a ideia do Islã, é proibido. O ser humano tem que Alguém cuidar se dessa matar. vida, tem que. A manutenção, né, da vida é um dos principais objetivos. Como nós Do falamos, ser Haj humano. Nasser, a única chance de você mudar seu além, né? Para você mudar seu outro vida, né? Imagina alguém, por exemplo, alguém que não tem nada, né? Tá vivendo na extrema pobreza, o governo vem ou dá um terreno, né? Uma terra de plantação. Ele estraga tudo, não faz nada, simplesmente passa com preguiça. Mas alguém não vai, planta, faz um monte de coisas, ganha, muda a sua vida. A mesma coisa. Sim, Nossa vida é uma chance que nos deu. sim. Deus nos deu. Sim, Então sim, nós é não isso temos mesmo. direito. Na verdade, a gente vê isso, porque todas as pessoas têm as mesmas. Não vou dizer que têm as mesmas oportunidades, né, as mesmas condições, mas a vida em si é a mesma para todas as pessoas. Todas as pessoas têm as mesmas condições, podem fazer, podem agir, podem estudar, podem, enfim, fazer o que for necessário para poder
ter uma vida boa e também, mais importante de tudo, é a outra vida, né? O objetivo nosso Uma vida é a justa. outra, uma vida justa aqui na Terra e a outra vida. Portanto, a gente entende que o suicídio Também, totalmente... falamos sobre o suicídio, a mesma coisa sobre o aborto. Sim, Né? sim. Sobre o Sim, aborto. é um assunto bastante falado também. É. O aborto... Se eu, como ser humano, não tenho poder sobre a minha vida, entendo que os meus pais, os meus tutores têm esse poder ou não? Como é Claro que não tem. Ninguém pode matar o outro, né? Mesmo que fosse um feto. Então, no caso, o aborto é considerado uma forma de assassinato também dentro do Islã? É um tipo De alguma forma, sim. De alguma forma. De alguma forma, sim. Porque eu falo de alguma forma? Nós, na jurisprudência islâmica, nós temos uma questão de dia, pagamento do sangue, alguma coisa que nós podemos traduzir. Sim. Se alguém, né, matar um feto, né, dependendo da idade da dele, idade, dos meses, né, tem que ter um pagamento. Tem que ter uma multa, no caso. Uma multa para a família dele, né? Não o islamismo trata com o feto como se fosse um ser humano, verdadeiramente um ser humano, né? É uma vida, na verdade. É uma vida, né? Sim. A partir de 4 meses, segundo a ideia do... Em todas as condições... Vai ter o espírito. Mas, assim, uma pergunta. Em todas as condições o aborto é proibido ou... eu sei que é um assunto bem profundo, né? Se Deus quiser, eu acho que vale até a pena a gente abordar, porque é uma questão que está sendo até discutida em vários países, a liberação ou não do aborto. E eu sei que dentro do islamismo, inicialmente é proibido. É haram, não pode. Mas existem algumas situações, Sim. né? Claro, por exemplo, tem alguns sábios, nem todos, né? Alguns sábios que têm essa ideia. Quando vamos falar assim, se o feto continua assim, vai prejudicar a vida da mãe. Se colocar em risco a vida da mãe, né? Então Os sábios permitem. Mas é um assunto muito delicado. Não tem como a gente falar de uma forma já abordar. Tudo bem. Sim. Prejudica, então vai, mata. Sim. Não é assim. Inicialmente, o aborto tipo assim, não estava planejado, não estava dentro da minha programação. Eu estou estudando agora e eu tive... claro, com essas não desculpas pode. Essas desculpas não pode. Mas, então, é proibido. Agora, em algumas circunstâncias, algumas condições, é permitido. Né? As lideranças. Então, a gente tem que ter, vamos abordar isso numa aula. Muitos detalhes. Eu não vou entrar nos detalhes porque... Para não ficar mal entendido, ótimo.